Bem-vindas e bem-vindos ao Pod Vegan, o podcast da Vegan Health que fala sobre saúde, beleza e bem-estar. E antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e compartilhar com amigos e familiares que possam ter interesse em informações úteis, importantes e diferentes. Hoje a gente vai conversar com Daniel Costa, ele é naturopata e vai falar para a gente um monte de terapias interessantes que a gente pode utilizar para incrementar a nossa saúde. Bem-vindo, Daniel. É um prazer ter você aqui hoje. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Olá, Lívia, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer é meu estar aqui falando sobre as práticas integrativas e a naturopatia. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, naturopata, acupunturista, trabalho aí com as práticas integrativas há mais de 20 anos, né? Tanto em consultório, como também coordenando cursos de formação em naturopatia em algumas instituições e agora pela EBRAM, né, que é a Escola Brasileira de Naturopatia. E aí as pessoas sempre perguntam, né, Lívia, o que é naturopatia, né, afinal de contas? Então a gente tem uma conjunção de várias técnicas, sempre com esse apelo natural. Então nós vamos utilizar as plantas, então o conhecimento da fitoterapia, nós vamos utilizar os óleos essenciais, cristais, os florais, né? Baseado também em algumas medicinas tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, a medicina Ayurveda. Então, um conjunto de conhecimento que vai buscar olhar para o indivíduo, não para a condição que ele possui exatamente, né? Mas olhar o indivíduo, não a doença, e também vai cuidar da causa raiz daquilo que está provocando, né? E a gente vai ter esse olhar para a psicossomática, o entendimento que a doença ela tem uma justificativa emocional. Então, é esse conjunto de técnicas aplicado de uma forma personalística para o indivíduo para cuidar da saúde global, tanto física, quanto mental, quanto emocional. Então, Legal. E a pergunta que não quer calar, fala pra gente, naturopatia e cosméticos pode? pode, super, né? Eu acho que dentro da naturopatia é uma das áreas que mais chamam a atenção e que mais evoluem justamente de cosméticos naturais. Porque, Lívia, você sabe muito bem que é a questão dos produtos que carregam contaminantes, né, tóxicos, metais pesados, prejudicam a nossa saúde. Muito embora a gente não perceba isso no uso no dia a dia, porque geralmente esses danos, né, vão aparecer a longo prazo, a maioria das vezes, Sim. mas é importante que a gente faça a prevenção, né? Então, uma das fontes de toxinas, de metais pesados que a gente acaba tendo são os cosméticos. Então, a gente tem hoje a naturopatia como uma opção justamente para trazer cosméticos que possam cuidar da nossa saúde, né? Principalmente os de higiene pessoal, né? Que a gente usa todos os dias, alguns várias vezes por dia. Exato. E às vezes a gente começa a desenvolver algum tipo de problema de pele, ou uma queda de cabelo, ou uma irritação no couro cabeludo, que a gente acha que é uma caspa, e no final das contas não necessariamente pode ser uma caspa. E os cosméticos vêm ajudando muito nisso, né? Com certeza, com certeza. E é justamente esse uso cumulativo, né, que vai fazer com que eu tenha dano. E aí você tem a possibilidade, por exemplo, no caso dos óleos essenciais, eles em si só são terapêuticos, né? E os óleos essenciais têm uma super afinidade com os cosméticos naturais, porque a gente vai utilizar muitas vezes os óleos essenciais como base mesmo, né? E aí você pode, ao invés de você utilizar um cosmético que vá prejudicar a sua saúde, você substituir por um cosmético que vá ajudar a sua saúde, inclusive elencando, né, óleos essenciais que tem a ver com o seu quadro específico, né? Seja quadro emocional, de ansiedade, depressão, né? Seja questão de problema de pele, né? Então a gente pode até, inclusive, personalizar o cosmético para aquele indivíduo a partir de uma avaliação, de uma conversa que a gente faz com ele. Explica pra gente como que funcionam os óleos essenciais. Boa. Os óleos essenciais, eles são uma parte extremamente importante da planta. Então, a planta, né, quando a gente fala da fitoterapia, ela vai produzir uma série de princípios ativos. Dentre esses princípios ativos, a gente tem esses compostos voláteis, né? Então, o que a aromaterapia faz? Ela vai extrair esses princípios ativos que são voláteis, e aí cada planta, a natureza é maravilhosa, né, Lívia? Cada Nossa, planta surpreendente, inclusive. pode produzir até uma centena ou mais de princípios ativos. Então, você vai coletar esses princípios ativos, eles vão ficar de uma maneira, né, concentrada, então geralmente vai vir num vidrinho assim, e aí, a partir disso, a gente vai fazer o uso
que aí precisa ser feito por um profissional, né, diluído, a indicação correta, mas essencialmente a aromaterapia, os óleos essenciais, são essa capacidade da planta de produzir princípios ativos e a gente extrai eles de maneira concentrada e a gente vai utilizar nas mais diversas áreas da saúde. A aromaterapia ela é muito versátil, né? Então, como a gente acabou de falar, a gente pode utilizar na cosmética, a gente pode utilizar para a finalidade de saúde mental, para questões físicas especificamente, né? Então, uma amplitude muito grande, né, para a gente utilizar ali os óleos essenciais. Pois é, a gente tem até falado muito sobre os cosméticos da Vegan Health com esse foco deles serem multifuncionais, deles serem biocompatíveis e serem cosméticos vivos. Por quê? Porque a gente usa os óleos essenciais nas formulações dos cosméticos da Vegan Health. E aí, ele carrega todos esses benefícios que os óleos essenciais trazem, específicos para cada produto, para cada tipo de pele ou para cada problema que ele vai tratar. São produtos de higiene pessoal, mas são produtos que acabam contribuindo para a saúde mental e contribuindo, inclusive, no tratamento de algumas doenças, né? Doenças de pele, doenças de couro cabeludo, além das psicossomáticas. Mas eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho de como que eles funcionam no corpo da gente, como que o óleo essencial que está na pele, ele vai ter tantos esses benefícios, né? Boa. Então, quando a gente utiliza a aromaterapia, uma das vias é a tópica. O que acontece? Os óleos essenciais, justamente por ter essa biodisponibilidade, né? Então, ele vai permear, vai entrar na nossa corrente sanguínea e, a partir daí, esses princípios ativos desses óleos essenciais vão interagir com o nosso corpo. Então, do ponto de vista farmacológico, né, farmacodinâmica, farmacocinética, é muito semelhante a de qualquer outro medicamento. Uma grande diferença, né, Lívia, porque como são substâncias naturais, então o nosso corpo absorve isso, a gente tem receptores para essas substâncias, diferente de você utilizar um medicamento sintético. Eu sempre falo também, né, Lívia, da responsabilidade de trabalhar com as práticas naturais, porque muitas vezes a gente tem um termo, né, que a gente utiliza que é práticas integrativas. Sim. Ou seja, a gente vai integrar os dois conhecimentos. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, do medicamento convencional e a gente pode complementar com os óleos essenciais, por exemplo, né? Então, é feito um trabalho em conjunto. Mas o óleo essencial no nosso organismo, ele tem uma ação muito semelhante, se não igual, ao do medicamento convencional. E hoje a gente tem, dentro da aromaterapia, inclusive, vários estudos mostrando uma perspectiva interessante para a finalidade como antibióticos, por exemplo. A gente sabe que à medida que a gente vai utilizando antibióticos, as bactérias naturalmente vão adquirindo resistência. Isso acontece menos, ou acontece bem menos quando a gente utiliza os óleos essenciais com essa finalidade. Só que para isso, para a gente utilizar com essa finalidade, a gente precisa de um profissional que possa te acompanhar, te indicar exatamente o que você precisa, monitorar ali para que você tenha, de fato, um resultado bom, né, ao Até utilizar porque isso. a gente tem ouvido falar muito sobre os óleos essenciais, mas existe uma certa banalização sobre isso. E as pessoas estão usando de qualquer jeito, elas colocam na pele, e aí começa a ter irritação, começa a ter coceira, começa a ter ardor. E não é simplesmente comprar um óleo essencial e usar em casa, né? E isso é uma coisa muito importante da gente comentar, porque tem concentração, podem causar alergia, sim, diretamente na pele, pode causar queimaduras. Então, assim, eles são muito concentrados, por isso que eles são vendidos em vidrinhos tão pequenininhos. Exato. Precisam ser diluídos. E, para isso, você precisa conhecer, inclusive, como fazer isso, né, Perfeito. Daniel? Perfeito. Eles vêm concentrados, né, Nívia? E para isso a gente vai precisar do carreador. E aí entra muito bem os cosméticos, né? Porque as bases cosméticas de um creme, de um sérum, de uma argila, né? Elas vão diluir esse óleo essencial para que ele fique na concentração adequada para que eu possa utilizar. Exatamente. Como você muito bem falou, por exemplo, tem alguns óleos essenciais, cravo, canela, orégano, que se a gente colocar direto sobre a pele, ele vai sim irritar, porque a pele, né, vai causar irritação. Por quê? Porque ele tem princípios ativos que provocam isso. Então a gente diz assim, ó, quanto mais eficaz, vamos dizer assim, é o óleo essencial, maior também é o risco dele, né? Sim. Porque a potência dele está associada também a esse risco. Então, a forma correta da gente utilizar. Tem alguns óleos essenciais que são muito seguros, que a gente pode utilizar, a famosa lavanda, por exemplo. Nossa, né? que por sinal ela é multifuncional, é impressionante, né? Então, alguns óleos essenciais são muito seguros, outros não.
né? Então, o profissional é que vai conseguir fazer essa distinção e, inclusive, diante de uma condição que o paciente apresente, apresentar a ele a melhor forma de uso, Sim. né? Que pode ser simplesmente a inalação, pode ser, né, como você falou, o shampoo, né, pasta de dente, sabonete, os cosméticos Os no dia a cremes. dia, os cremes, etc., né? Pode ser, então, personalizado para aquele indivíduo, né, a partir da condição que ele vai apresentar. Então, se eu tenho, por exemplo, queimadura, que a gente falou agora da lavanda, né? Aí, emergencialmente, eu posso colocar a lavanda direto sobre a pele naquele momento para aliviar a dor, né? Sim. Mas não tem muito por que a gente ficar fazendo isso o tempo inteiro usando ele puro, né? Sim, exatamente. Existe uma polêmica muito grande, né, da questão dos óleos essenciais com relação à ingestão, né? Não que ela não seja adequada, mas ela precisa de uma orientação para que eu possa usar isso sem trazer risco para o paciente, né? Então, é uma possibilidade sim dentro da aromaterapia, só que precisa de orientação, porque aí eu vou ter um óleo essencial em grandes concentrações, né, sendo inserido no meu sistema, vai ser metabolizado, então há um cuidado para isso. Mas é uma possibilidade. Só não pode ser, como você falou, banalizada, né? Banalizado, Eu li um tempo atrás uma reportagem que fizeram na Europa da quantidade de pessoas que estavam chegando com intoxicação nos hospitais e por muito tempo ficaram sem entender o que estava causando aquela intoxicação. Até que eu acho que um paciente mais detalhista e que contou mais tudo que tinha feito, falou que realmente tinha ingerido óleo essencial. E aí, então, foi quando a parte médica, né, os enfermeiros começaram a se atentar mais para isso. E que estava aumentando muito o índice de pessoas que estavam chegando aos hospitais intoxicadas por ingerirem óleo essencial. Então, assim, gente, não pode ser qualquer pessoa que vai te orientar. Ah, bota uma gotinha em tantos litros de água. Isso. Não, a coisa é séria, é importante, intoxica também, né? É da natureza, é forte, é benéfico, desde que seja usado de forma correta. E aí alguns conhecimentos simples, né, Lívia? Por exemplo, aqui a gente tem uma xícara com água. Água e óleo não se misturam. Óleo é essencial, né? Então, embora ele não tenha um aspecto oleoso, quimicamente é um óleo. E ele não vai se misturar com a água. Então, a água não é um carreador, né? Não é Pois algo que é, você vai poder diluir. Então, se eu pegar essa xícara e colocar algumas gotas de qualquer óleo que seja, eu não estou diluindo. Então, o risco disso causar queimadura na mucosa é enorme, né? O óleo essencial por si só, ele já tem um aspecto irritativo das mucosas. Então, há necessidade de a gente fazer o uso adequado, seguro dos óleos essenciais. Eles são excepcionais, mas justamente por serem muito intensos, fortes do efeito, precisa ter atenção ao uso, né? até porque podem ter pessoas que podem ter alergia a um tipo ou outro de óleo, não pode? Pode. A gente vai observar assim, é muito comum, Lívia, as pessoas citarem que têm alergia a cheiros, né? É meu caso. Quando Nossa, quando a gente pensa nos óleos essenciais, o número de pessoas que têm alergia ao cheiro dos óleos essenciais é infinitamente menor. é. Muitas vezes até a gente pode utilizar alguns óleos essenciais, por exemplo, eu gosto muito do hortelã, pimenta para isto, para justamente tratar essa alergia ao cheiro, né? Mas isso é feito em conjunto, terapeuta, paciente, experimentando, né, dentro de um ambiente controlado, para que isso não traga nenhum dano para o paciente. Existe uma premissa bem interessante, né, Lívia, que a gente falando assim, ó, eu posso ter atração por um determinado aroma, gostar de um determinado aroma, por exemplo, não sei qual seria o seu óleo essencial favorito, né? Então, aquele óleo essencial que eu gosto, do ponto de vista do inconsciente, ele traz alguma característica que eu preciso tratar naquele momento. Olha que legal. E assim como aquele óleo essencial que eu não gosto, que eu refuto, então esse óleo essencial também traz algum aspecto que está no inconsciente que faz com que eu não goste daquele óleo essencial. Então, essa experiência do paciente ela é muito valiosa para a gente na avaliação, né? Então, como que eu faço? Então, a gente faz um atendimento de aromaterapia. E, para isso, minimamente uma conversa com o paciente, a avaliação, né, que vai durar lá uns 40, 50 minutos de conversa antes de indicar qualquer óleo Sim. essencial. Né? Porque aí eu vou querer saber dos aspectos emocionais, dos aspectos físicos, se tem histórico de alergia, se tem algum cheiro que essa pessoa, evidentemente, não vai gostar. Então, é a partir dessa avaliação que a gente vai conseguir fazer a indicação, né? E tem vários óleos essenciais que são muito interessantes.
Por exemplo, a manjerona é um óleo essencial que, geralmente, do ponto de vista da psicoaromaterapia, trabalha a mãe, né? A imagem da mãe. Então, geralmente, quem tem alguma dificuldade com a mãe não vai gostar desse óleo essencial, né? Olha, Mas esse óleo essencial justamente trabalha essa relação, né, com a mãe. E aí, aos poucos, sutilmente, a gente vai colocando. inconscientemente colocando uma quantidade menor, junto com uma sinergia com outros óleos essenciais, para esse aspecto ir sendo trabalhado. E assim a gente vai trabalhar com traumas. É um estudo que, quando bem feito, né, quando bem conduzido por um profissional, você consegue ter resultados extraordinários. Sim, com certeza. Eu li um tempo atrás, acho que ano passado até, sobre a influência, ou a colaboração dos óleos essenciais na oncologia, Perfeito, né, durante perfeito. o tratamento de quimioterapia. Uhum. E aí, Lívia, um óleo essencial, né? A gente está falando aqui, sempre precisa de acompanhamento, Sim. especialmente nessas condições, no paciente oncológico, né? Mas um óleo que com frequência eu acabo indicando para os meus pacientes, por exemplo, que estão fazendo quimioterapia, que ele é antiemético, né? Ele previne os vômitos, que é o de gengibre, né? Então, o óleo essencial de gengibre é um óleo essencial que pode apoiar esse indivíduo naquele momento, né, de um dos sintomas, né, colaterais ali, dos efeitos colaterais da quimioterapia, que é bastante importante, né, se a gente puder controlar, ainda mais de uma maneira natural, né? Essa reportagem que eu vi foi de uma ONG, e a Uhum, ONG estava falando que o Instituto do Câncer já tem aceitado a aromaterapia uhum. como uma alternativa complementar, né, Sim, sempre complementar ao tratamento para melhorar a imunidade, o enjoo, o estresse, né, a perfeito. ansiedade, a depressão, que Uhum, são, né, sintomas que a pessoa acaba tendo e desenvolvendo por perfeito. causa desse momento delicado que ela está passando, né? E aí, e justamente eu já ia destacar isso, né? A questão da saúde mental é extremamente importante, né? Vários estudos apontam que a forma como o indivíduo encara o tratamento de um aspecto positivo, né? Que ele acredita que vai dar certo, que aquilo que ele está fazendo, né, vai ter bons resultados, ou não, ao contrário, negativo, isso vai fazer diferença no resultado final. Então, a gente entrar de forma complementar e integrativa com os óleos essenciais para cuidar disso, né? Inclusive, Lívia, tem uma ONG aqui em São Paulo, que é a Unacan, né, que é com mulheres que apresentam câncer, faz um trabalho de suporte muito interessante, e eles dão um curso, né, Olha. de práticas integrativas, ou para essas mulheres, né, que já com o câncer em si, ou as cuidadoras, né, que vão Uhum. lidar com essa condição, e eu frequentemente dou essa parte de aromaterapia, de cromoterapia Ai, lá que para eles, legal! Bom para a saber. gente, né, poder usar essas ferramentas, né, de forma adequada para essa população. É muito legal. Ah, é muito legal, vou chamar elas para conversar aqui. De Chame, é repente muito você vem legal. com elas e a gente faz um episódio só falando sobre isso, porque é super importante. Eu Uhum, conversei um tempo atrás com uma psiquiatra e ela estava falando sobre. A gente estava falando sobre a questão do câncer, né? E ela estava falando que o câncer de mama é um dos maiores do mundo, não só do uhum, Brasil, mas do mundo. uhum. Então, assim, a mulher tem sempre que estar atenta a questão da saúde, né? Não só a mulher, mas o que ela me deu a entender é que os índices de câncer são maiores em mulheres, Sim. né? Uhum, Então a gente tem que estar. E como a saúde da mulher é uma saúde delicada e de muitas etapas, né? A perfeito. gente tem que estar sempre com atenção focada naquele momento, aquela fase de vida que a mulher está passando. E olha como é importante a gente ter conhecimento. A aromaterapia é extraordinária para esses momentos, mas a gente tem alguns óleos essenciais que não podem ser utilizados nessa mulher que está com câncer. Então, Ó, porque alguns óleos essenciais têm uma molécula específica, que é o geraniol, uma delas, né? A mais frequente nos óleos essenciais, que é o geraniol, presente no óleo essencial de gerânio, daí o nome, de palma rosa, de rosa, que essa molécula, ela age como estrógeno, ela é o que a gente chama de hormônio-like. E aí tudo que a gente não quer é estimular esse receptor do estrógeno nessa mulher com câncer de mama, que é o hormônio dependente. Então, o tempo inteiro a gente vai precisar entender que pode, que vai ser interessante, mas também o que não pode. o que não pode. E aí, de repente, essa mulher que está escutando, tá nos escutando agora, fala, vou utilizar a aromaterapia. Então, tem alguns óleos essenciais que não podem, né? Então, Sim. é muito importante que você saiba disso antes de utilizar a aromaterapia, né? E aí, algumas condições, nível, por exemplo, grávidas, né? Então, também tem óleos essenciais que podem,
e outros que não, porque eles vão agir do ponto de vista dos hormônios, né? Então, podem interagir ali e ter um resultado não desejado. Crianças também, tem grupos de óleos essenciais que são muito seguros, são muito interessantes para tratar crianças e outros que não podem. Então, o tempo inteiro a gente vai poder ter que fazer essa avaliação. Exatamente como medicamentos, né? Perfeito. Existem que você pode e outros que você não pode. Não só pela fase que você está passando, mas às vezes até por uma intolerância mesmo, né? Uma alergia Perfeito. que você tem a um medicamento, você não pode usar. Os óleos essenciais da mesma forma, né? É isso. E aí tem um outro trabalho também que é o que eu faço muito interessante, pensando na questão de saúde mental especificamente, que são com pessoas enlutadas, né? Olha. Então, o uso da aromaterapia em pacientes nessas condições. E aí, cada enlutado vai encarar isso de uma maneira diferente, né? Então, a gente vê situações de tragédias pessoais ali, e cada indivíduo reage de uma maneira diferente diante do luto. E isso é muito interessante porque aí, para cada maneira que esse indivíduo reage, a gente vai ter um grupo de óleos essenciais que são mais interessantes. Tristeza, depressão, que é muito natural, revolta, por exemplo, que também acontece, a questão da espiritualidade, perda da fé. Então, para cada uma dessas reações, né, citando algumas aqui, a gente tem um grupo de óleos essenciais que pode dar suporte nesse momento, inclusive, né? Pena que eu não sabia disso, a época que eu perdi minha filha. Eu perdi minha filha tem 10 anos. Poxa, Ela faleceu de um tumor no fígado, mas eu ainda não tinha descoberto. Eu gostava dessas práticas naturais, eu era uma curiosa, na verdade. Sim. E eu não tinha muito conhecimento disso. Então, quer dizer, se eu tivesse conhecimento disso à época, eu poderia ter me tratado ou teria me ajudado muito na questão de superar o luto, né? Perfeito. Mas é uma coisa bem interessante, Lívia, que assim, por exemplo, óleos essenciais, e aí a gente está falando da natureza, né, naturopatia, óleos essenciais, as plantas, por exemplo, que estão em lugares muito áridos, né, elas produzem uma resina para se protegerem. Dessas resinas são extraídos alguns óleos essenciais. Um dos mais conhecidos é o olíbano, né? E aí a gente pensa que o olíbano, naquela resina, para aquela planta, ela é para fechar uma ferida, né? Então, a gente usa o óleo essencial de olíbano Olha, que legal. para feridas, né? Tanto físicas, da pele mesmo, como também emocionais, né? Esse evento, né? Embora já faça tempo, é muito interessante que você visite esse óleo essencial, faça uso, né? Até para a gente experimentar como está isso, né? Porque muita gente segue, né, a nossa vida, Exatamente. trabalha o luto, etc. Mas sempre há algo lá que pode ficar no Já vou marcar minha inconsciente. consulta. Em Boa. breve. Em breve já estou marcando minha consulta. Que a gente pode tratar. É um assunto muito sério, na verdade, Sim, né? até porque, por exemplo, a minha filha, a minha segunda filha, quando a Tetê faleceu, ela tinha 9 anos. E ela tem muitos traumas dessa perda, sabe? Sim. E a gente sente isso Uhum. no dia a dia. Ela mesma muitas vezes fala, né? Sim. Por mais que a gente vá superando, eu acho que na verdade não é nem o superando, a gente vai se acostumando, né, com a ausência, as sequelas estão ali. E uma hora ou outra, Sim. eu estava vindo para cá e estava ouvindo um negócio no rádio, não sei o quê, e aí veio falaram uma frase assim no rádio que falava sobre um dependente afetivo. Estava falando sobre as relações com narcisistas, né, relações abusivas e tal, e que geralmente o outro lado acaba desenvolvendo uma dependência afetiva. E eu fiquei pensando, sabe, como que muitas vezes, por mais que você não seja uma pessoa dependente afetiva, mas um trauma desse pode desregular isso dentro de você e você pode, por causa da perda, o medo de perder, a insegurança, né? Eu fiquei pensando muito nisso também. Perfeito. E aí esses óleos essenciais, eles vão ser interessantes, né, para a gente trabalhar esse momento. E aí todos os resinosos, o olíbano, como citei, a mirra, a gente tem a copaíba, que é brasileira, né? Aliás, a aromaterapia brasileira tem um potencial enorme, né, de destaque, a gente está descobrindo agora os óleos essenciais brasileiros, né? O mundo está descobrindo, a gente junto, o breu. Então, são óleos essenciais maravilhosos. O breu está sendo muito usado. Eu uso muito breu, tanto na cosmética como nas velas, né? Perfeito. O breu branco.
É porque, Acho que tem uma tradicionalmente, o breu é uma resina que os nativos da região amazônica, né, de onde ela usam para defumar, né? Então, a gente está falando de vela, a gente está falando, né, desse Sim, ambiente, então faz muito sentido a gente utilizar também dentro desse contexto, né? sim. Cada história, né, que a gente atende no consultório, Lívia, a gente vai conduzindo ali de maneira a encontrar o recurso terapêutico mais apropriado. A gente está destacando aqui a aromaterapia, mas porventura, para aquela pessoa não faça sentido, ou para a condição dela não faça sentido, aí é que entra a naturopatia, propriamente dita, onde a gente vai ter uma série de outras possibilidades, dentre uma delas, né, que vai fazer sentido, maior sentido para aquele indivíduo, como é o exemplo dos florais, né, ou dos cristais, ou da auriculoterapia, da acupuntura, né, para que a gente possa, já nesse momento, personalizar o tratamento que vai ser conduzido para aquele indivíduo. Então, geralmente no meu consultório, né, a pessoa chega, a gente vai fazer essa primeira conversa, e aí, a partir dessa conversa, é que a gente vai decidir em conjunto que caminho a gente vai trilhar. Legal. Se faz sentido ou não para aquele indivíduo, né? Dentre as várias possibilidades, lógico, aí com a minha experiência eu vou tentando conduzir, mas tem que fazer sentido para aquele indivíduo também, né? Sim, sim. Antes da gente continuar com as outras, porque eu quero conhecer as outras terapias também, Certo. você já se inscreveu aqui no canal? E se você está aqui até agora é porque você está curtindo. Então, deixa seu like, compartilhe esse conteúdo com pessoas que possam se interessar. Eu tenho certeza que você deve conhecer algumas pessoas que estão precisando dessas informações. Mas, Daniel, conta pra gente, então, todas as outras terapias que a gente pode conhecer aqui hoje. Então, hoje eu trouxe a terapia dos florais, né? Então, o reino vegetal traz para a gente uma diversidade enorme, né? De possibilidades de cura. Os florais, eles foram desenvolvidos originalmente por um médico britânico, né, o Dr. Eduardo Bach, e ele deixou para a gente esse legado, e a partir da escola dele, vamos dizer assim, da sistematização que ele deixou, várias outras escolas foram surgindo, outros sistemas foram surgindo, sempre inspirado nesse trabalho desse médico que tinham já uma visão, digamos, diferenciada, né, mais integrativa, né? Ah, então daí que surgem, foi dos Isso. florais de Bach que surgiram os Todos florais os outros. australiano, Exato, Canadá, de exato, Minas. exato. Ah, Porque a ideia é interessante. justamente a gente ter, imagina, né? Então, Inglaterra, a gente tem uma diversidade de flores. Mas imagina o Brasil, por exemplo, a gente tem florais da Amazônia, florais de Minas, florais de Saint-Germain e vários outros sistemas, né? A partir das nossas flores, que de certa forma também conversam, digamos, com as nossas dores também, né? E aí a gente tem o sistema criado por Dr. Bach, e deixou para a gente 38 essências florais, né? Essas 38 essências, a gente vai trabalhar cada uma delas um estado emocional. Então, por exemplo, você estava comentando do luto, né? Ou da ansiedade, ou da depressão, ou do medo, ou da impaciência. Então, a gente tem 38 possibilidades de tratamento, especialmente do ponto de vista emocional. Então, qual que é a grande diferença quando a gente pensa nos florais, a atuação dos florais e da aromaterapia? Os florais, eles vão agir no nível sutil, vibracional. Então, a gente, diferente dos óleos essenciais, a gente não tem o princípio ativo efetivamente, porque ele é preparado pelo método homeopático. Entendi. Então, por exemplo, esses aqui, né? Então, foram flores escolhidas lá da Inglaterra, né? E ainda segue o sistema tradicional deixado pelo Dr. Bach, e aí ele é dinamizado pelo método homeopático até chegar aqui nas nossas mãos, por exemplo, um estoque, né? E aí, quando a gente tem esse estoque, ele também está concentrado e a gente vai utilizar 2 gotas desse para cada circunstância, né? Geralmente os florais a gente vai indicar e o paciente vai na farmácia de manipulação, né, para Legal. trabalhar. Então, por exemplo, peguei um aqui que diz muito sobre o aspecto profissional.
propósito de vida, né? O que eu quero fazer da minha vida. Então, muitas vezes eu estou num processo de transição de carreira, mas ainda indeciso que caminho eu devo seguir. Para jovens que estão sem saber o caminho. Especificamente para isso é muito legal, Ai, né? que bom. Então, chega nessa fase, 16, 17 anos, 18, cresce a pressão, especialmente da família, o que você vai fazer, né? Isso gera ansiedade, isso gera um desconforto, medo, perfeito. E é um floral que pode ajudar a clarear isso, né? Porque uma das coisas que a gente vai falar na naturopatia, além de ser um conjunto de técnicas, é uma filosofia de vida também, né? Sim, E aí, fazer aquilo que a gente veio fazer, cumprir o nosso propósito, é algo extremamente importante quando a gente pensa na naturopatia. Quantas e quantas pessoas a gente não atende em consultório porque estão infelizes com aquilo que estão fazendo, né, profissionalmente, né? sim. E aí, de repente, querem mudar esse Muitas vezes curso. até por terem que decidir cedo demais, né? E Perfeito. aí começa, entra no modo Automático, né? automático e vai indo, e aí chega assim, chega uma hora da vida que você fala, cara, o que que eu tô fazendo? Exato, Não é exato. isso que eu queria, nunca Exato. foi isso que eu quis, Uhum. né? E aí pronto, entra em crise. Perfeito. E aí, Lívia, a gente tem uma coisa muito interessante que é assim, a gente compreende que a doença, ela não é exatamente um pecado, um castigo ou algo ruim que acontece na vida da pessoa. Lógico, o estar doente é necessariamente ruim, né? Sim. Mas o que aquilo pode significar para a história daquele indivíduo, não necessariamente. Quantas e quantas pessoas adoeceram e a partir dessa doença ressignificaram, ou passaram por um momento traumático e a partir disso ressignificaram suas vidas, né? E a partir daí puderam ter um caminho de maior felicidade, maior realização, por exemplo, né? Então a gente entende dentro da visão da psicossomática que a doença é algo que vem para dar uma mensagem. Olha, presta atenção nesse aspecto, né? Então você está tendo um problema lá de pele, como está a sua relação com as outras pessoas, como está o seu ambiente, né? Como que é este aspecto dentro da sua vida, né? E aí a gente vai tendo também o próprio processo de adoecimento significados, ou o que que eu deixo de fazer com essa condição, o que que essa condição me tira, né? Então a gente vai olhar para isso também. Então a questão da psicossomática, da integração mente e corpo, é algo que a gente vai olhar com muita profundidade. E o que que o Dr. Bach dizia, né? Traz para a gente, deixou para a gente como legado, que a partir do momento que eu encontro esse conflito, que eu entendo qual é essa mensagem e eu resolvo esse conflito, e os florais vão ser ferramentas para que eu possa mais facilmente resolver esse conflito, né? Aí a doença deixa de ser necessária e ela simplesmente desaparece, Olha que né? legal. Lógico, dentro de cada história daquele indivíduo, né? A gente não está aqui vendendo cura milagrosa, Sim, né? sim. Mas dentro daquela história, dentro daquela mensagem, muitas vezes esse sofrimento deixa de ser necessário e o sintoma, por mais grave que seja, pode sim cessar, né? Quantas experiências eu tenho de pacientes com doenças autoimunes, né? Que é um grupo de pacientes que eu atendo em bastante volume, né? E de repente tem aquela condição de doença autoimune, entende-se, e aí isso é feito um processo terapêutico, isso não é em uma sessão, né? Claro. Mas se entende o processo terapêutico, e aí a partir disso eu começo a entrar em remissão, né? E nesse caso da doença autoimune, impacta se você está tratando muitos anos depois de desenvolver a doença, ou no começo, ou não tem impacto? Quanto mais tempo demora, mais em profundo a gente diz que aquela condição está. Então, a minha experiência clínica diz que talvez esse paciente demore um tempo maior, mas ele pode e deve ter sucesso sim, né? Porque a partir do momento que eu consigo reconhecer aquela condição mais cedo, né? Então, ela, digamos, ela não está tão enraizada. E aí, a partir disso, a probabilidade de ter sucesso mais rapidamente é maior. Mas cada caso, Lívia, é uma história, né? Então, você pode ter o oposto. Você pode ter alguém que está há 20 anos, de repente ele mudou a chave e resolve rapidamente, né? E tem aquele paciente que vai ter um curso maior. Então, até nisso, né, é personalizado. E você acha que a fé, acreditar nisso influencia? Influencia, né? Já que é uma questão vibracional, né? O que eu sempre digo é o seguinte, Lívia, você não precisa acreditar, mas é importante que você não duvide. São duas coisas diferentes.
Quantos pacientes já vieram no meu consultório assim, eu vim aqui porque minha esposa, ou minha mãe, sei lá, alguém me trouxe e falou que era bom, mas eu não acredito muito nisso, né? Mas o fato dessa pessoa vir, estar aberta, né? Abrir ali o seu coração, conversar e usar efetivamente o tratamento, isso faz com que ela tenha resultado. Agora, a gente sabe o quanto nossa mente é poderosa e o quanto, mesmo que eu tome, eu já fiz várias vezes esse teste, né? Mesmo um medicamento convencional, né? Que você toma e fala assim, não vai funcionar. Não funciona. Porque você determinou isso para você, né? Então, é sempre uma relação da mente, né, com o corpo. Mas você não precisa ter fé, acreditar de maneira muito potente. Isso sempre ajuda, Lívia, né? Mas isso não é um impeditivo para funcionar ou não. Entendi. Entendeu? Então, mesmo que alguém, tô escutando esse cara aí, mas eu não sei se isso realmente funciona ou não, deixa eu ir lá ver como que é isso. Isso já é o suficiente, Ai, que bom. né? Tanto é porque assim, Porque já está se permitindo, né? Então, só o exato. fato de se permitir dar uma chance para experimentar já. A maior prova que a gente tem é que essas práticas não precisam dessa crença, os dois grupos que a gente tem melhor resultado com as práticas integrativas são crianças e animais. Olha. Nestes grupos, a resposta é muito rápida, né? Porque muitas vezes essa criança ela não está Ela nem sabe o que está do ponto de acontecendo. vista racional, fala assim, isso aqui funciona, não funciona, tem princípio ativo, não tem princípio ativo, ela simplesmente sente aquilo, né? E o caso também dos animais, aliás, é uma área enorme da naturopatia também, os animais, né, o cuidado dos animais com a aromaterapia, com os florais, enfim, com todos os recursos que a gente utiliza nos humanos sendo utilizados nos animais, a resposta é simplesmente maravilhosa. E eu, particularmente, apesar de não ser veterinário, né, e não atuar com animais, mas eu gosto muito de prestar atenção nesses resultados, porque isso me dá né, uma chave ali do quanto a gente pode sim ter resultado independentemente da crença ou não, É né? verdade. E isso é verdade mesmo, porque eu tenho uma netinha que chama Ayla, é uma Yorkshire. E quando a gente mandou castrar ela, ela operou para castrar, colocaram o micropore no lugar da cirurgia e ela foi ficando toda vermelha, toda, a barriguinha toda vermelha. Eu falei, ai meu Deus, peguei, tirei. Uhum. E eu tenho dois produtos né, da Vegan que para mim assim são os produtos mais milagrosos, que é o chantilly corporal e o sérum facial. Cada vez que eu uso, eu me surpreendo com mais benefícios que ele tem. E aí eu peguei o chantilly corporal e eu passei na barriguinha dela, Uhum. sabe? Apesar de ser óleo essencial, não floral. E eu passei assim, fui passando e não deixei nada, fui deitar, porque isso foi de madrugada, ela estava muito incomodada, eu fui ver o que era. E de manhã, quando eu acordei, a gente levantou, não tinha mais nada. É impressionante. É impressionante. E eu Uhum. comecei a usar o sérum para Uhum. cicatrizar, que eu fiz um sérum facial para o meu melasma. No final das contas, ele tem um monte de funções, inclusive cicatrizante. E eu simplesmente cicatrizei a cirurgia dela com o sérum facial e não tem uma marquinha, não tem nada. Uhum. Então, assim, é impressionante. E às vezes ela está muito agitada, eu meio que misturo um pouquinho de óleo, boto assim mais pertinho dela, sabe? Eu vejo ela ficando mais calminha. É muito interessante. Perfeito. E aí, voltando, né, ainda essa questão de acreditar ou não, por isso que eu comentei que a gente vai escolher em conjunto a técnica que faz mais sentido para aquele indivíduo, né? Porque, de repente, para alguma pessoa pode fazer sentido as plantas, né? Ele entende, é uma planta, tem princípios ativos, ele vai ter uma frequência também. Outra coisa muito importante, né, Nívia, é assim, é, é necessário um comprometimento, tanto quanto, né, a um tratamento convencional, com as práticas integrativas, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não tive sucesso. Mas será que eu fiz o uso adequado, né? Da forma como foi orientado. Exato, isso é extremamente importante, porque aí, de Não, porque fato, não até os tem como remédios, funcionar, né? né? É Até isso. remédios. Se você não tomar direito, Uhum, pode sim melhorar alguns sintomas, mas daqui a pouco você pode ter de novo, e uhum. acaba que você não cura porque não fez o tratamento direito, né? É a mesma Perfeito. Então, coisa. esse comprometimento, essa disponibilidade, ela é extremamente importante, né? Então, aí a gente tem os florais. Aí a gente tem, por exemplo, os cristais, né? Que aí, para os cristais, eles também vão agir nesse nível mais sutil. Embora ele tenha uma contrapartida física, o que caracteriza um cristal é a coesão atômica que ele vai possuir, né? Então, quando você pega um cristal aqui, então ele tem uma coesão atômica, né? Isso faz gerar um campo energético vibracional, né?
que não é só, digamos, nesse universo místico, holístico, né? O relógio mais preciso que a gente tem hoje no mundo é o relógio de quartzo. Então, ele tensiona o quartzo e ele vai vibrar numa frequência que é muito correta, né? Não vai Preciso. variar nunca. Então, é o mais preciso que a gente tem. Então, a gente está falando de um aspecto vibracional, físico, que vai interagir com o nosso aspecto vibracional também, né? A grande diferença é que, assim, a gente vai ter essa interação num nível mais sutil. E aí a gente vai ter várias outras questões, né? Por exemplo, dentro da Índia, a gente tem a ideia do campo energético, né? Dos chakras. Então, os cristais frequentemente vão ser utilizados para harmonizar os chakras, equilibrar. O que são os chakras? São os centros de energia que comandam as funções do corpo. Grande parte das técnicas que a gente trabalha na naturopatia são que a gente considera como medicina vitalista ou práticas vitalistas. Ou seja, elas acreditam que nós não somos só o corpo físico, né? Que nós somos constituídos também por uma energia, né? Que aí recebe vários nomes, né? Prana, se for na visão indiana, Chi, se for na visão chinesa, Ogoni, se for na visão da homeopatia, né? A gente vai recebendo vários nomes, mas entende-se que a gente tem uma parte densa, material física, mas o sopro da vida é sutil, né? Então, é nesse aspecto que os cristais, que a cromoterapia vão atuar, né? Então, para aquelas pessoas que isso ressoa, que isso faz sentido, né? E aí cada cristal, ele foi formado de uma maneira diferente, ele tem uma cor diferente, ele tem uma dureza diferente, um grupo cristalino diferente. Então, é esse conhecimento que a gente vai utilizar para saber qual cristal utilizar em cada indivíduo. E você pode integrar vários tipos de terapias? Podemos sim. Eu gosto bastante disso, né? Por exemplo, a gente falou da aromaterapia, que ela é densa, concentrada, tem princípios ativos, e no primeiro momento ela vai agir do físico em direção ao sutil, ao energético, né? Os florais fazem um caminho contrário, do sutil, do vibracional, para o físico. E muitas vezes utilizar esses dois em conjunto até que eles se encontrem, Que né? interessante. Porque eu vou trabalhando o nível sutil, emocional, inconsciente, muitas vezes, com o floral, e até que isso gere um resultado físico. Mas muitas vezes, e a gente sabe que a gente está num universo imediatista, né? Onde as coisas precisam ser para ontem, e de fato, se eu tiver com uma coceira, eu não vou querer esperar um mês para Um essa mês. coceira cessar. Eu coloco um óleo essencial e ela cessa. Mas qual é a justificativa, né, inconsciente, emocional, para essa coceira? Aí os florais vão agir. Lógico, a aromaterapia também age no nível vibracional, né, e fazendo esse caminho inverso, né? Então elas se combinam muito. E aí a gente pode combinar, por exemplo, o uso dos cristais com da auriculoterapia. Isso é muito frequente, mas isso, por exemplo, na minha prática, vai ser definida com a avaliação do paciente. O que faz sentido ali, Entendi. né? Muito bem. É muita coisa, né? Muita informação e muita informação legal, útil e super importante. Uhum, Bom, para a gente terminar, vou te fazer uma perguntinha. claro. Para ter saúde, o que que não pode? Poxa vida, não pode? Eu acho que se descuidar de você, se desconectar de você, né? Então, a grande questão de saúde que a gente entende na naturopatia é você ter contato consigo mesmo. O que eu quero, né? Quais são os meus desejos mais internos, né? Que tem uma ressonância com a nossa essência. E aí, a partir disso, a questão da alimentação, precisa cuidar da alimentação, né? Precisa moderar nos componentes, né, tóxicos, aí metais pesados, etc., que pode vir dos cosméticos ou da alimentação ou do próprio ambiente que a gente esteja, né? Mas eu acho que para ter saúde é necessário que eu esteja conectado internamente. A gente tem perdido, né, esses momentos de conexão conosco mesmo, né? As pessoas É, estão achando que isso é desnecessário. Estão tão perdidos na correria do dia a dia que é acham que isso é besteira. E a gente tem tanto estímulo, né? Eu tenho uma premissa comigo que é assim, ó, não se distraia, né? A gente tem um monte de estímulo que nos distraem o tempo inteiro, e cada vez mais. Mas não se distraia. Por quê? Quando a gente perde essa conexão, Lívia, o que eu vejo, né, na minha experiência no consultório, é que muitas vezes o processo de adoecimento é essa desconexão.
E o adoecimento é um chamado para a gente ter de volta essa conexão, né? Então, a partir do momento que eu estou né, fazendo essa ponte do inconsciente com a consciência, ou dependendo do que você acredita, né, do divino, com aspecto denso material, então as coisas tendem a ficar mais fáceis, né? Até porque quando surge algum obstáculo que a vida, né, necessariamente nos impõe, a gente se sente mais fortalecido para atravessar, né? Então, quando a gente tem esse contato interno. Acho que o autoconhecimento, a meditação é o que nos guia ali para que a gente esteja forte para enfrentar os obstáculos que necessariamente virão. Muito bem, muito obrigada, Daniel. Poxa, eu que Olha, agradeço. foi um prazer enorme conversar com você. Muita coisa interessante, muita coisa legal que a gente aprendeu aqui. E que muitas vezes a gente, por mais que a gente procure, né, o apoio da medicina integrativa, a gente não tem esse conhecimento, né? E muitas vezes também não tem nem tempo de ter esse tipo de informação. Então, eu agradeço muito o tempo que você dedicou para a gente. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Vou disponibilizar os seus contatos aqui embaixo, para quem quiser conhecer tanto a escola como o trabalho do Daniel. E a gente tenta marcar uma próxima para vir com a ONG, que eu acho que vai ser super legal a gente fazer uma mesa redonda. Perfeito. Mas antes da gente terminar, eu vou deixar aqui. Primeiro, você já está seguindo a gente aqui? Já curtiu e já compartilhou? Então não perca tempo. Vou deixar um spoiler. Nosso próximo episódio, a gente vai conversar com um nutrólogo e ele vai responder para a gente. Veganismo e proteína pode? Um beijo, gente, e até a próxima segunda.